Shalom, Lekulam, Shalom a todos, Bruhim, Rabaim, sejam bem-vindos ao segundo estudo da série As Profundidades Contidas no Nome do Eterno. Na aula passada, nós aprendemos que estas 4 consoantes hebraicas que contêm o nome do Eterno, elas revelam-nos Yeshua cravado na cruz. E hoje nós vamos estudar Gemátria. A Gemátria, ela é uma forma de interpretar a Bíblia Sagrada através de números. Isto aqui não tem nada a ver com numerologia e nem com cabala. Nós sabemos que cada consoante hebraica ela possui um nome, um valor numérico e um significado. Então, quando você consegue entender o que é Gemátria, você consegue descobrir a raiz numérica de uma palavra e você consegue fazer conexões com palavras que têm o mesmo valor. No judaísmo, existem 4 níveis de interpretação das escrituras. E um desses níveis, você começa a estudar a Gemátria. Sem mais delongas, nós vamos estudar o valor numérico do nome do Eterno e vamos apenas aprender mais 2 palavras com o mesmo valor numérico para que você venha conseguir entender o que realmente se encontra escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vamos lá descobrir o valor numérico do nome do Eterno. A primeira consoante é Yud. Yud, o seu valor numérico é o número 10. Então aqui nós temos 10. A segunda consoante é o Re. O Re, o seu valor numérico é 5. Então nós temos 10 mais 5. A terceira consoante é o Vav. O Vav, o seu valor numérico é o número 6. Então nós temos 10 mais 5 mais 6. E a última consoante do nome do Eterno é Re, e equivale ao número 5. Então nós temos 10 mais 5 mais 6 mais 5. Vamos somar o valor numérico do nome do Eterno. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 5, 26. 26 é o valor do nome do Eterno. Todas as vezes que você fazer uma soma de um nome, quando ele passa do número 9, se dá 11, 12, você precisa somar os 2 números e fazer a Gemátria final. Exemplo, aqui nós temos 26. A raiz numérica do nome de Deus é 2 mais 6. 2 mais 6 é igual a 8. Então a raiz numérica do Yud Re Vav Re
é o número 8. Através da gemátria, nós descobrimos que o valor numérico do nome do Eterno é o número 8. Vamos fazer a gemátria de mais 2 nomes para entendermos o que está escrito aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esta é a segunda palavra que nós vamos fazer a gemátria para descobrir a raiz numérica. Aqui nós temos o termo davar. Davar significa palavra, né? É o verbo. No princípio era a palavra que estava aqui com Yud e Re, Vav e Re. Vamos fazer a gemátria de davar e descobrir a sua raiz numérica. Vamos lá. A primeira consoante que nós temos aqui é a 4ª consoante hebraica, e o seu valor numérico é 4. Então nós temos 4. Aqui nós temos o Beit, né? Aqui ele tem um som de V porque ele está sem o dagueche no meio, mas é um Beit, e o seu valor numérico é 2. Então nós temos 4 mais 2. E aqui nós temos o Resh. O Resh, o seu valor numérico é o número 200. Então nós temos 4 mais 2 mais 200. Vamos somar bem devagar. 4 mais 2 é igual a 6. Mais 200, 206. Descobrimos que o valor numérico de davar, que é palavra, é 206. Vamos ver a sua raiz numérica. Para chegarmos à raiz numérica, vamos somar 2 mais 6, porque o 0 não conta. 2 mais 6 é igual a 8. Veja como é fantástico, como é tremendo. Palavra davar com Yud e Re, Vav e Re tem a mesma raiz numérica, pois no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra, o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos fazer a gemátria da terceira e última palavra desta aula. O terceiro nome que nós temos aqui é o nome do Salvador. Aqui nós temos Yeshua. Yeshua, o nosso Salvador. Vamos fazer a gemátria deste nome. Aqui nós temos o Yud, e o seu valor numérico é 10. Aqui nós temos o Shin. O Shin, o seu valor numérico é 300. Aqui nós temos o Vav. O Vav, o seu valor numérico é o número 6. Aqui nós temos o Ain. O Ain, o seu valor numérico é o número 70. Então nós temos 10 mais 300 mais 6 mais 70. 10 mais 300, 310 mais 6, 316 mais 70, 386. Este
é o valor numérico do nome de Yeshua, 386. Vamos ver a raiz numérica do nome do nosso Salvador. O valor numérico do nome Yeshua é 386. Vamos descobrir a raiz numérica do nome do Salvador. 3 mais 8 é igual a 11. 11 mais 6 é igual a 17. 386 é o valor numérico do nome Yeshua. Estamos somando para descobrir a raiz numérica do nome Yeshua. 386 nós somamos e deu o número 17. Porém, para você descobrir a raiz numérica, o número ele tem que ser de 1 a 9. Se passar, igual temos aqui 17, nós precisamos somar de novo. Precisamos somar 1 mais 7. 1 mais 7 é igual a 8. Então, descobrimos que a raiz numérica do nome Yeshua é o número 8. Você precisa entender o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A raiz numérica do nome do Eterno é o número 8. A raiz numérica de Davar, que é palavra, é o número 8. A raiz numérica do nome Yeshua é o número 8. Vejam o que se encontra escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, e os versículos de 11 ao 13. Versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo, ou a Palavra de Deus. Esses versículos aqui, João contempla a pessoa de Yeshua, e o nome pelo qual ele é conhecido é o Verbo, a Palavra de Deus. Eu quero chamar a tua atenção neste pequeno estudo. Você precisa valorizar a palavra do Eterno. Se você não preza pela palavra, você despreza o Eterno. Se você não preza pela palavra, você despreza o próprio Yeshua. E se você está desprezando Yeshua, você não faz parte do seu reino. O próprio Yeshua disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Assim encerramos a segunda aula da série As Profundidades Contidas no Nome do Eterno. Shalom, Lehitraot, até a próxima.